Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou Cássio Scarpinella Bueno, presidente do nosso Instituto Brasileiro de Direito Processual, e hoje tenho aqui a alegria, a honra, o privilégio de dar início a mais um das nossas gravações do projeto Memórias. Hoje vamos gravar aqui com o nosso querido professor Antônio Carlos Marcato, um dos grandes processualistas, sem exagero, revolucionário, pioneiro, corajoso, estabelecedor de novos rumos para aquilo que hoje a gente conhece como ensino, didática do processo civil. E nessa tarefa deliciosa, tenho aqui a companhia da professora Ana Marcato, também hoje diretora da nossa Associação dos Advogados São Paulo, e o desembargador federal, o professor Nelton Aguinaldo, que é também hoje o diretor da escola do TRF3, a Escola da Magistratura do TRF3. Um prazer, desembargador Nelton, prazer estar aqui, professora Ana Marcato, e o nosso convidado, professor Marcato. Para quem não sabe, eu tinha um sonho quando eu já era mestre em Direito, isso faz tempo também, né? Mas eu, enfim, por N razões eu fiz a coisa um pouco mais rápida, porque é o que eu queria, e um dos meus sonhos era dar aula no CPC. Dar aula no CPC, CPC não era Código de Processo Civil, CPC era, naquela época todo mundo sabia que CPC era, né, o curso preparatório para concursos, ou o apelido de CPC, né, que é Marcato. Na verdade, eu acho que o CPC era mais apelido do que o curso do Marcato, porque era simplesmente a referência, não só para os concursos de magistratura, Ministério Público, Estadual, Federal, etc. Tal, mas pelo elevadíssimo, né, nível dos professores, pela excelência acadêmica, didática, material didático. Né, o CPC tinha isso, produção de material próprio, e eu queria, enfim, isso não sou eu entrevistado, então aconteceu, mas mais do que isso foi ter o privilégio de conhecer em algum momento o professor Antônio Carlos Marcato e ter sido acolhido por ele, assim como outros vários colegas, e conhecer realmente, né, além de um grande processualista, um grande visionário, um grande pioneiro, mas também um grande homem, uma grande pessoa, em todos os sentidos. Então, o professor Marcato queria fazer essa abertura, assim, diferenciada até, porque Vossa Excelência, o senhor, você sabe o quanto eu sou grato, né, e quantas gerações são gratas por esse teu exemplo, né, desde aquele tempo, até porque, mais do que eu, né, o professor Marcato começou também cedíssimo, né? E queria saber um pouco disso, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Como é que foi, assim, para o senhor começar com o direito, né? Depois houve, né, um promotor de carreira, chegou a advogar, depois foi para o tribunal, enfim. Conta um pouquinho para a gente. Bom, obrigado, mas antes de mais nada, né, obrigado pela apresentação, né? Muito generosa, né, e exagerada, evidentemente. Também quero agradecer aqui para o professor Nelton, meu amigo pessoal, ambos meus amigos, e minha filha, né? Minha filha Ana Cândida, aqui do lado. Bom, veja bem, Cássio, eu nasci e fui criado até a adolescência numa pequena cidade no interior do estado de São Paulo, chama-se Ipaussu. Ipaussu, em Tupi-Guarani, significaria Ilha Grande. Por que não sei, porque lá não é ilha, mas é o nome que ficou. E foi lá que eu me criei, foi lá que eu fiz o colégio, enfim, tudo. Minha vida toda de origem foi lá. E com uma característica que Ipaussu não era comarca. Portanto, não tinha fórum. Sim. E, portanto, não tinha advogado na cidade. Talvez tivesse um ou outro, mas sim, eu não conhecia, porque, enfim. Mas eu comecei a me interessar pelo direito quando um ipaussuense como eu, um pouco mais velho, prestou exame na São Francisco, vestibular de São Francisco, faculdade da São Francisco, passou e ingressou na faculdade. Para mim foi um incentivo, porque deu me chamar a atenção, faculdade de Direito, enfim. E com muita cara e coragem, principalmente com mais cara do que coragem, eu fui para São Paulo, 18 anos de idade. Vim para São Paulo, nós estamos em São Paulo agora, vim para São Paulo, aos 18 anos de idade, prestei o vestibular e passei. Aquelas coisas da vida, quer dizer, todo o ensino que eu tive foi no interior, pequena cidade do interior, e não obstante, foi mais que suficiente para passar um vestibular extremamente difícil, o vestibular da USP. Não é? E uma coisa interessante, muitos anos depois, claro, por influência minha, a essa altura já juiz do Tribunal de Alçada,
estou jogando décadas. Deu um pulinho, depois a gente volta. Mas eu já volto. Ipaussu foi, de tanta insistência minha, Ipaussu foi elevada a foro regional. Foro regional. Foro regional. Portanto, instalou-se um fórum. Uhum. E muito tempo depois, eu, a essa altura, desembargador do Tribunal de Justiça, de tanta insistência minha, Ipaussu foi virada comarca. E eu instalei a comarca. Como desembargador. Fui lá, eu fui lá, enfim, representando a presidência, teve banda, aquela coisa toda. Cidade pequena, para mim foi uma das grandes emoções da minha vida. A placa, aquela coisa toda. Não, agora vamos voltar. Mas quando era foro regional, era comarca do quê? De Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. Que é a comarca antiga, sim, tradicional, enfim. E foi isso. Daí, faculdade. E na faculdade aconteceu uma coisa interessantíssima. Quando eu estava no 3º ano da faculdade, começou a dar aula para a minha turma. Começaram, na verdade, 2 grandes professores. A professora Ada Grinover, queridíssima professora, e o professor Dinamarco, Cândido Dinamarco. O Dinamarco tinha terminado de voltar da Itália, onde ele fora fazer um curso com o Liebman, Henrique Túlio Liebman. E ele ficou amigo da turma. Ele para quem o conhece bem, ele é excepcional. Uma pessoa acessível, muito, enfim. E eu acabei ficando, por alguma razão, ele acabou me apadrinhando, digamos assim. E então, no terceiro ano, naquela época, ele era do Ministério Público, ele trabalhava numa curadoria civil na época, e ele me levou para ser estagiário no Ministério Público, enquanto estudante. Então, enquanto estudante, eu fui ser estagiário do Ministério Público, o Dinamarco como o orientador, enfim, a pessoa que era o responsável. E assim que eu me formei, eu prestei concurso para o Ministério Público. E ingressei no Ministério Público, depois que fiz uma carreira no interior, fui trabalhar na mesma curadoria, onde eu fora um dia assistente do Dinamarco. Nesse ínter, o Dinamarco tinha ido para o tribunal, pelo 5º Constitucional. Eu fiz a carreira no Ministério Público e, em seguida, fui para o tribunal pelo 5º Constitucional. Eu costumo dizer, brincando, que eu fui nas pegadas do Dinamarco, não com o mesmo brilho, nem com a mesma eficiência, mas, enfim, foi interessante, porque o Dinamarco também, do interior, Guaratinguetá, outra origem, enfim, mas também uma vida muito parecida, e é uma pessoa que teve e tem uma grandíssima influência na minha vida. Sempre que eu posso, eu falo, eu faço essa referência. Então foi isso. A origem é essa. Ipaussu, Ilha Grande, sabe-se Deus... É Tupi, né, que a gente fala Tupi-Guarani. Por quê? Pois é, mas... para São Paulo... Cidade de 11 mil habitantes desse tamanho. 17. Desculpa, não ofenda, 17 mil. Mas à época, 11. Hoje até uma sobrinha minha que se formou em Direito é assistente lá na comarca, junto ao Ministério Público da também comarca do MP. de Ipaussu. Veja que eu tenho meu sobrinho, o Eduardo, que trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo. Enfim, eu abri as portas para Direito, porque eu fui o primeiro na minha família do Direito. Né? Então, eu tenho um irmão que é médico, o outro irmão se formou em Direito, mas infelizmente já não está entre nós, e minha irmã, uma psicóloga, outra, enfim. Direito mesmo, eu que abri as portas para a família, digamos assim. Bacana. Né? Super portas, né? Super bem abertas, tal. E assim, quando eu fico imaginando, né, um aluno de 3º ano, né, da São Francisco, começar tal, naquela época você tinha essa compreensão, quer dizer, porque o Dinamarco já era um cara famoso, não tanto quanto né, o professor Dinamarco, mas é isso, né? Naquela época era muito pouco comum alguém tá voltando não é de um curso, mais do que um curso, uma vivência na Universidade de Milão, com alguém que também acabou fundando o que o próprio Dinamarco contribui para dizer, eu acho que é correto dizer, a Escola Paulista de Direito. Naquela época, como é que isso influenciou, mas você tinha consciência disso? E do outro lado, né? Do outro lado, a magnitude, da magnitude disso. Assim? Da importância deles, não. Eu os tinha, merecidamente para eles, obviamente, eu os tinha como grandes professores. E eles revezavam entre si ou o professor Cândido era... A professora Ada e ele deram em períodos diferentes. Tá.
E acompanharam a turma. E acompanhamos a turma. A professorada depois também, ela teve mais acabou se encaminhando mais para o processo penal, né? Mas falou do Liebman, me permita mais outra reminiscência. Eu já a essa altura professor na faculdade, aliás, fui para a faculdade levado pelas mãos do Dinamarco. Por isso que eu falo que a influência dele na minha vida foi enorme. E uma ocasião o professor Liebman recebeu uma medalha do governo brasileiro, uma homenagem ao governo brasileiro. E o Alfredo Buzaide era o ministro da Justiça e professor da faculdade, e o Buzaide convidou alguns professores da faculdade para irem à Itália para a entrega da comenda. E por razões só Deus conhece, eu era um jovem professor ainda, eu fui convidado. Olha isso. E fui à Itália, conheci Liebman pessoalmente, participei lá da entrega da comenda e tal. E tem uma passagem interessante, que eu fui comprar o manual dele, o Manuale. E fui lá no Giuffre, lá em Milão. Na Legítima, né? Na Legítima. Comprei os 3 exemplares. E o Dinamarco me levou até... O Dinamarco acabou amigo do professor Liebman, da família. Me levou até a casa do Liebman. O Liebman já é um professor, senhor velhinho, já me recordo bem, numa cadeira de roda. E eu levei o livro para ele autografar. Imagina, o livro do Liebman, ele autografando, porque era Deus e Liebman, nessa ordem mais ou menos. E daí eu tentei arranhar um italiano com o Liebman. E ele virou, nunca mais me esqueci, ele virou para mim e falou em português castiço. Porque ele deu aula no Brasil. Durante a guerra, ele era judeu, ele deu aula na São Francisco. E daí eu tentando conversar um pouquinho italiano com ele, um pouquinho que eu nem sabia direito, e ele vira para mim em português castiço e falou: meu jovem, vamos conversar em português, porque meu português é muito melhor que o seu italiano. Bacana. Nossa, que espetáculo. Imagina, aquilo para mim foi um elogio, mas partindo de quem partia, né? Mas, enfim, são essas reminiscências boas da vida que merecem ser relembradas e lembradas. E foi muito interessante. Mas é isso, quer dizer, eu fui e voltei no tempo e no espaço, mas eu creio que talvez fosse mesmo esse essa ideia, pergunta, né? Sem dúvida. Legal. E queria só te perguntar, só para também deixar claro assim, né, para todo mundo, você naquele momento não chegou a advogar? Foi direto para o MP ou durante a preparação para concurso? Não. Quando eu me formei, eu fui advogar num instituto ligado ao então Banco da Habitação, BNH, Banco Nacional da Habitação, e chamava-se Inocop, que era o Instituto das Cooperativas Habitacionais, onde eu trabalhei 2 anos como advogado, até prestar o concurso. E é interessante que, nessa ocasião, eu trabalhava como advogado junto com outro colega de faculdade, o meu amigo pessoal hoje, que é o Antônio Celso Aguilar Cortez, desembargador, que se aposentou recentemente. O irmão dele agora é o vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Quer dizer, ele também do interior. E contemporâneo da faculdade? Tá? Não, na mesma turma. O Antônio Celso, na mesma turma. Tá. Mesma sala de aula. Nós ficamos muito amigos. E eu advoguei por 2 anos. Né? Aí eu prestei o concurso para o Ministério Público, ingressei e fiz a carreira no interior durante alguns anos. Aí vi promovido a São Paulo e fui trabalhando, como eu disse, na curadoria, onde no passado eu fora assistente. É isso. Né? No MP fiz uma carreira, enfim, relativamente proveitosa. Eu cheguei a procurador de Justiça, aí eu fui eleito para o Conselho Superior do Ministério Público, fui do Conselho há algum tempo. Depois, pelo 5º Constitucional, eu fui levado ao Tribunal de Alçada. Na época, havia os 3 tribunais de alçada de São Paulo. Eu fui para o 2º Tribunal de Alçada Civil e, posteriormente, para o Tribunal de Justiça, onde me aposentei alguns anos atrás. Você chegou a passar pelo primeiro ou não? Não era, podia ir do 2º para o TJ já. Quer dizer, não precisava passar por... Era questão de competência. Era só competência. Tinha o Tribunal de Alçada Criminal, TACRIM, o primeiro alçado civil e o segundo alçado civil. Era só questão de divisão de competência. Que daí foi como desembargador. Você teve uma brevíssima passagem no TACRIM, não foi? Por engano? Na verdade, a minha passagem pelo TACRIM não foi brevíssima.
foi, sim, foi fulminante. Por quê? Porque quando eu fui promovido, promovido não é bem o termo, quando eu fui para o Tribunal de Alçada, pelo Quinto Constitucional, eu fui para a vaga, havia uma vaga existente no Tribunal de Alçada Criminal. Tá. E a minha vida toda, mesmo na época do Ministério Público, minha vida toda foi na área processo civil, na área civil. Eu não tinha nada a contribuir no Tribunal de Alçada Criminal. Uhum. Então, que era, aliás, disputadíssimo. Todo mundo queria ir para o Tribunal de Alçada Criminal. O que aconteceu? Eu tomei posse no Tribunal de Alçada Criminal numa quarta-feira, fui lá, tomei posse formal numa quarta-feira, e fui removido para a Alçada Civil na quinta, no dia seguinte. Literalmente. Porque não chegou a exercer. Não, nada, só tomei posse. Por quê? Porque tem um monte de... que era isso, concorrido. Vários juízes do tribunal querendo ir para o Tacrim. Entendi. Então foi a chamada permuta. A permuta. Né? Um do segundo alçada permutou comigo, eu fui para o segundo alçada civil e ele veio para o tribunal, para o Tacrim. Ou seja, a minha experiência no Tacrim foi rigorosamente essa. Tomei posse e fui embora. Não fez uma grande impressão. E só pra não, pessoal... aliás, eu não teria contribuído em nada para o tribunal, porque eu já... Não, e mesmo como MP, né? Mesmo, minha carreira, eu trabalhei no crime no Ministério Público quando era promotor de justiça, no interior. Depois que eu vim daí era acumulativo também. Porque era acumulativo. Depois que eu vim a São Paulo, eu nunca mais atuei no crime. Né? Eu sempre achei que crime não compensa nem para quem trabalha na área criminal. Então, bacana. Para o pessoal aí que nos acompanha, São Paulo tinha essa peculiaridade, como outros estados, mas em São Paulo, né, até pelo tamanho, a gente tinha então esses 3 tribunais de alçada, né, um alçada criminal, um primeiro e um segundo tribunal de alçada civil. O primeiro era basicamente títulos de crédito, execução e tributos estaduais e municipais. Né? E o segundo alçada não era só, mas era basicamente locação, né? E serviços em geral. E que hoje, para quem hoje olha a competência do TJ, né, hoje unificado, é mais ou menos o privado 1, o privado 2 e o privado 3. Né? Só pra, a gente tem hoje algumas especializações. A composição, né? Foi mais ou menos essa. Mais ou menos essa a ideia. Né? E tinha essa ideia de que era um juiz, né? Não era desembargador, então estava um degrau abaixo na carreira ainda. Né? Não era. Era sim, isso. Né? Você era juiz de carreira, não era o meu caso, porque eu era de carreira do Ministério Público, mas você ia pelo quinto. Uhum. Mesmo juiz de carreira, nenhum era promovido direto ao Tribunal de Justiça. Você ia para o Tribunal de Alçada e depois do Tribunal de Alçada para o TJ. Portanto, o Tribunal de Alçada era um tribunal intermediário entre o primeiro grau de jurisdição e o Tribunal de Justiça. Né? Mas foi um tempo muito bom. O tribunal, nós éramos 47 juízes. E era um tribunal que funcionava bem. Tribunal que funcionava muitíssimo bem. E ficava no prédio do fórum, né? Ficava no prédio do fórum central. Enfim, foi uma vivência muito boa, muito bons amigos. O Tribunal de Justiça também, obviamente. Mas o Tribunal de Justiça é um gigantismo, né? Dezenas, centenas, na verdade, centenas de desembargadores, né? E no alçado nós éramos 47, todo mundo conhecia todo mundo. Né? As nossas plenárias, todos participavam da plenária, porque, enfim. Tinha uma plenária, que era aquele tapete vermelho, né? É isso. A minha casa da minha avó tinha esse tapete vermelho também. A avó do Cássio e o TJ. Não, era o mesmo tapete. Minha avó não era da tapete, mas era bem isso. Se não me engano, quando se passava do Tribunal de Alçada para o Tribunal de Justiça, se preservava a origem, né? E ocupava a vaga do Ministério Público, né? E os procuradores e os membros do Ministério Público, advogados, não entravam também diretamente no TJ, né? Não. Passavam pelo TA. Todo o quinto constitucional, tanto do Ministério Público quanto da advocacia, o alçada era intermediário, era porta de entrada. Era a porta de entrada. E muitos se aposentavam na alçada, muitos terminavam a carreira na alçada, muitos, né? Porque o acesso ao Tribunal de Justiça era muito difícil na época. Porque hoje são 300 e poucos, na época eram 132. Sim. Né? Quando eu fui para lá já tinha aumentado, porque quando eu fui os alçados já estavam extintos, portanto o tribunal o tribunal cresceu muito, porque os juízes do alçado viraram desembargadores. Né? Então o tribunal teve um crescimento exponencial dia, muito grande, muito grande. O que não foi bom. Sim.
em termos de atividade jurisdicional, no começo foi um pouco complicado, por uma razão muito simples. Juízes do TACRIM, por exemplo, Tribunal de Alçada Criminal, que trabalharam no TACRIM só julgando matéria criminal durante 5, 10 anos, daqui a pouco vão para o Tribunal de Justiça e a vaga que tinha no Tribunal de Justiça era no direito público ou direito privado, quer dizer, áreas totalmente diferentes. Então, até aquela acomodação, enfim, foi difícil, mas depois resolveu-se, né? Como tudo na vida. Foi a emenda constitucional 45, né, que extinguiu os TACs e virou tudo TJ, né? Me lembro. E os tribunais de alçada exerceram um grande protagonismo justamente no direito processual, promovendo aqueles encontros nacionais dos tribunais de alçada, né, dos quais resultaram enunciados, e a gente utilizava aquilo largamente, né? Foi, exatamente. Né? O Teotônio Negrão divulgava nas notas, né? E aquilo eram súmulas verdadeiras, né? Participei de vários desses encontros na época. Enfim, no Brasil todo. Havia encontros no Brasil todo. E só os alçadas. Só os alçadas. Que era, né? Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas e Rio só, né? Não, eram esses 5 estados. Minas, Rio de Janeiro, São Paulo Paraná, e Rio Grande do Sul. Paraná e Paraná. Eram 5, então, exatamente. 5 estados. Então, e os encontros eram só os 5? Só os 5. Mas não significava que necessariamente os encontros fossem nas sedes dos tribunais. Tá. Eu me lembro que uma vez nós fizemos no Nordeste, em Salvador, eu participei deste, foi 2 ou 3 no Nordeste, porque nós éramos convidados, né, para participar, e foi uma época muito interessante, profissionalmente muito interessante. Eu tenho muitas boas lembranças e grandes saudades do Tribunal de Alçada. O Tribunal de Justiça também, mas o Tribunal de Alçada foi mais marcante, digamos, na minha vida, né? Eu tive o privilégio depois de fazer uma sustentação oral como advogado com o professor Marcato, relator não, mas era presidente da Câmara, né, no TJ. Mas é engraçado esse carinho, né, que a gente tem por coisas, né? A minha primeira sustentação oral como advogado foi no segundo alçada. E ganhei de um advogado experiente, não por mim, mas a causa era boa, enfim, né? E teve embargos infringentes, né? Aquela coisa. Outros tempos, né? Não, você tinha que recorrer para ir para os 5, né? Não era automático. Hoje você quer 5, estão aqui, vai, né? Naquela época você tinha que recorrer para pôr para os 5, né? Bons tempos. E é engraçado, porque o mais é aquela coisa vermelha, né? Engraçado. Bem bacana, tal. E a carreira acadêmica, professor Marcato? Mestrado, doutorado, então, docência. Como eu disse, quando eu estava na faculdade, fui assistente do professor Dinamarco, na época em que ele era do Ministério Público. Eu me formei e, nesses 2 anos em que eu fui advogado em São Paulo, o Dinamarco me convidou para ser assistente dele na faculdade, agora como assistente dele na faculdade. O professor, na época, chamava docente voluntário. Ou seja, você não ganhava nada. Era voluntário. E daí eu fui docente voluntário junto com o Dinamarca, até prestei concurso interno e eu fiz o mestrado, ele foi meu orientador no mestrado. Fiz o mestrado, ele foi meu orientador no doutorado também, e depois a livre docência. Eu acabei me aposentando há alguns anos atrás como livre docente, professor associado.
Mas nesses 3 concursos aos quais me submeti, ele foi meu orientador, né? Ou participou da banca, pelo menos, né? Veja que eu vou e volto e falo do Dinamarca, né? Porque realmente a influência dele na minha vida acadêmica foi extraordinária, né? Foi extraordinária. Tirando que ele socorreu a gente na estrada uma vez. Tirando que ele socorreu na estrada. Sofreu um acidente gravíssimo. Um acidente gravíssimo na estrada, e Ana era ainda criança. 4 anos. E tinha 4 anos de idade. E eu fiquei na estrada e não tinha, naquela época não tinha celular, enfim. Mas eu não sei por que meios eu consegui falar com ele. Me lembro. Um orelhão. Um orelhão, imagina. Liguei para o Dinamarca, e isso foi pé de Sorocaba, já estávamos... Raposo Tavares. E o Dinamarca foi nos socorrer. Quer dizer, enfim... Não, um ser humano com SH maiúsculo. Total. Ele prefaciou a sua consignação em pagamento aqui. Prefaciou. E no final, eu estava revendo mais cedo, ele fez ele profetizou o seu sucesso. Olha lá, o professor Nelton fez a lição, não é? Ele dizia assim, com esses ingredientes, após fazer menção à obra, né? A obra faz jus ao promissor prestígio do seu autor, que é um bem-sucedido auxiliar de ensino na Faculdade do Largo São Francisco e membro do Ministério Público de São Paulo, recentemente promovido ao cargo de Procurador de Justiça, final da carreira. Foi dos melhores alunos que tive no curso de bacharelado, orientei-o no mestrado e na elaboração do presente trabalho, e posso antever o sucesso de sua obra e de sua carreira como processualista. E recentemente, ele, num livro que ele lançou, ele fez a dedicatória a mim também. Foi bem emocionante, coisa recente. Volume 5, Instituições que é de Procedimentos Especiais, talvez? Não, foi um livro, uma monografia que ele escreveu recentemente, daqui a pouco eu me lembro. É coisa até recente, mas é isso, né? Essas influências boas, benéficas que a gente tem na vida, né? Pessoas generosas, né? Enfim. Bom, e esse aqui é o seu doutorado, então? Ação de consignação. Ação de consignação em pagamento foi... Mestrado. Foi do mestrado. Mestrado. O doutorado eu não publiquei. Eu escrevi sobre imparcialidade do juiz. Seria interessante hoje, com uma imparcialidade do juiz hoje, um livro sobre a imparcialidade do juiz, seria interessante. Aí está na moda, agora a gente põe o em parênteses e parcialidade. Pois é. Hoje é assim, né? Pois é. É tudo, ó. Sabe que eu essa ideia. Mas eu estou pensando seriamente estou colhendo material, inclusive, são ideias que eu posso, talvez, tem que atualizar, mas reescrever esse livro, porque é de interesse, as exceções de impedimento de suspensão, né, as objeções, na verdade, de impedimento, é um tema interessante, mas esse foi o meu doutorado. O mestrado foi justamente ação de consignação em pagamento. E aí o professor Nelton trouxe, fala aí, professor Nelton. Eu trouxe justamente os clássicos, né? Colhidos da minha biblioteca, né? Primeiramente, a ação de consignação em pagamento, e eu tinha o costume, na época, de assinar o meu exemplar para ninguém surrupiar, né? E eu colocava a data, né? Eu colocava a data. Esse aqui é de 6 de abril de 89. Né? O livro é de 87, né? E integrou a coleção Henrique Túlio Liebmann, né? Que era sonho de todo processualista ter um título na coleção, né? O segundo que eu trago aqui são os procedimentos especiais, ainda pela RT, depois eu tenho as edições da Malheiros e da Atlas também, né? Já em 91, a minha aquisição, a 4ª edição. Já está na 19ª edição. 19ª, agora pela Pódio. Pode fazer propaganda, pode. Agora está pela Pódio, né? Pode, tá tudo. São todos amigos. São todos amigos, exato. O processo monitório. Esse foi a livre docência? Que já data de 98. Né? Eu assisti a sua defesa na tese de doutorado. Doutorado. Assisti a livre docência. A de livre docência foi interessante porque o Barbosa Moreira, José Carlos Barbosa Moreira, também de saudosa memória, grande processualista, e tinha que fazer aquele currículo, apresentar o currículo à banca, né? E eu, nessa época, eu era juiz segundo Tribunal de Alçada.
E eu pedi para minha assessora que fizesse o currículo. E ela colocou endereço comercial, Tribunal de Alçada, segundo Tribunal de Alçada. Mas não teve outra. A hora que chegou no momento do Barbosa Moreira, a arguição dele, ele era um grande carioca acusador, ele virou e falou: quer dizer que o senhor então pratica mercancia no tribunal? Nossa! Imagina, mercancia. Desculpa. Onde o senhor tirou essa ideia? Ué, aqui no teu currículo está aqui, endereço comercial tribunal, então se o seu endereço comercial... E ele conseguia perguntar isso sério, né? Sério, totalmente sereno. com aquela frema que ele tinha. Tranquilo. Foi muito interessante, bacana. Muito engraçado. E claro que me tirou todo o foco, né? Me desconcertou, até eu voltar a ter um mínimo de tranquilidade para prosseguir com a arguição, foi interessante. Isso foi também uma das situações bem marcantes na vida, né? Entre outras tantas, né? E a ideia do cursinho, quando é que te apareceu? Eu digo isso porque hoje, até hoje, né, a gente fala com muita naturalidade, né? Mesmo as gerações mais jovens, que nem ontem estava dando aula lá na PUC e tal, para um 10º semestre, né? Agora é semestre, né? Então realmente o pessoal, como entra no meio do ano, é 10º, mesmo está acabando agora, né? O 5º ano, segunda etapa, e é uma eletiva que eu dou de poder público em juízo, então acaba sendo muito frequentada por alunos que querem concurso na Justiça Federal, MP Federal ou a advocacia pública. Porque é curioso, né, sobretudo para São Paulo, os concursos da magistratura e do MP estadual cai pouco. Mandado de segurança, ação popular, na minha humilde opinião, não vai cair tanto quanto, mas é um critério clássico. Mas esse público vem. E conversando, né, o pessoal já um pouco mais experiente, estão preocupadíssimos, o 6º ano, né, que começa para eles já agora em agosto, mas veio, não, pensando em fazer cursinho, para fazer MP, fazer Justiça Federal, meu sonho é isso, tal, e sempre falo hoje que, né, tem o desafio do concurso nacional, tal, são coisas novas, e aí eles falam de cursinho, mas é o que eu digo, e aí eu quero chegar onde eu queria chegar, fala-se hoje com muita naturalidade dos cursinhos que existem, né, esse, aquele, tal, é outra história. Mas na tua época, né, eu quero dizer, né, havia, mas não havia, o marcato é que nem Aurélio, é sinônimo de dicionário. Marcato era, e foi até hoje, é para nossa geração, uma geração até um pouco mais jovem, ainda é o sinônimo de cursinho, né? Então eu queria saber, e a ideia do CPC e tal, quando é que isso te apareceu, a oportunidade de ver o cursinho? Porque eu digo, porque há uma revolução, né, efetiva e, na minha opinião, positiva, mesmo na forma de se estudar, criação de material didático próprio, que o CPC tinha editora, eu escrevi coisa para o CPC, então, em suma, queria, se você puder falar um pouquinho mais eu, durante muitos anos, já na época que eu era ainda do MP, eu fui professor no curso da Damásio. O curso da Damásio era o único, aliás. Sim, que era o pioneirão. Né? Pioneiro aqui em São Paulo, e um excelente curso, e eu fui professor lá. Eu fui professor do curso do Damásio, eu dava civil e processo civil, eu era professor nessas duas disciplinas. Depois tem isso para a gente perguntar. Que é civilista, a pessoa marcada, tem escola também civilista. Lá na PUC de São Paulo, eu fui professor da PUC de São Paulo. colega. Durante 5 anos eu fui professor da PUC de São Paulo, como professor de civil, sim. Eu tive que e era engraçado porque eu era professor de civil na PUC e processo civil na São Francisco. Mas eu tive que depois fazer uma opção por regra constitucional do Ministério Público, eu não podia ficar em 2 universidades, só podia ficar em uma, eu fiquei na minha de origem, que é a São Francisco. Mas ainda assim, continuei ligado à PUC de São Paulo pelo COGEAI, né? Durante muito tempo dei aula no COGEAI, enfim. Mas, como eu dizia, eu era professor no curso do Damásio, nessas 2 disciplinas, fui professor lá durante muitos anos, até que um pessoal ligado à área universitária me fez uma proposta de montar o meu curso. Eles entrariam com capital e eu entraria com, digamos, com o trabalho, né? E foi quando criamos esse curso. Na época já colocamos CPC, curso preparatório para concurso, e não foi por acaso. Eu era professor de processo civil, Código de Processo Civil, curso preparatório para concurso, foi mais ou menos uma coisa natural, colocar esse nome. E nós começamos ali na Avenida Paulista, foi em primeiro lugar, depois na Bela Sintra, na esquina da Bela Sintra, e durante muitos anos só presencial. Então nós tínhamos turmas
aquilo foi dito, um corpo docente de primeiríssima qualidade. Eu me permito a pequena vaidade. Houve um momento em que o corpo docente do meu curso era melhor ou idêntico das melhores universidades, das melhores faculdades, né? Nós tínhamos gente lá professor Cássio, professor Nelton, nós tivemos lá. Onde eu conheci o professor Nelton, graças a ter esse privilégio. Eu estou nomeando alguns, não é? Mas tivemos outros tantos famosos, alguns hoje ministro supremo, inclusive, né? Ministro do Superior Tribunal de Justiça, vários, enfim, que passaram por lá como professores. O ministro da Justiça, né? José Eduardo Cardoso, ele foi professor de Direito Constitucional na época que era ministro da Justiça. E chegava sempre atrasado às aulas. Mas com justificativa. Com justificativa. Isso quando ele comparecia. Com justificativa. Com justificativa. Que, aliás, é um grande amigo também. Enfim, professores magníficos. Aí houve uma época em que se tornou praticamente obrigatório uma expansão. Porque o Damásio ainda não havia... Não, eu fui o segundo. O Luiz Flávio Gomes criou um curso famosíssimo, LFG, as siglas do nome dele, as iniciais do nome dele, e ele criou o primeiro curso via satélite. Criou unidades no Brasil todo, e o que acontecia? Muita gente vinha do litoral do interior para estudar no curso presencialmente. Tanto que nós tínhamos aulas aos sábados, enfim. Com a criação desses cursos à distância, via satélite, o que aconteceu? As pessoas tinham acesso ao curso sem sair de casa. Eles iam a uma determinada sala de aula, numa franquia, tinham aulas lá. E daí, ou você expandia ou você fechava. Não havia o que fazer. E eu, relutantemente, parti para a expansão, porque realmente eu não queria ter esse tipo de atividade que era mais, digamos, muito mais comercial, mercantil do que a minha, que é a didática. Eu sempre fui professor e promotor, juiz, embargador, mas professor, fundamentalmente professor. Mas, de qualquer modo, tinha sócio e cuidou dessa parte. E o fato que daí nós tínhamos unidades grande parte, não em todos os estados brasileiros, mas em vários estados, e no interior do estado de São Paulo, várias, no litoral também, e aulas que eram via satélite, né? E era interessante que algumas aulas eram gravadas em estúdio, o que era terrível, que você ficava falando para a câmera, né? Não tinha aluno. Mas depois eu criei um sistema diferente, que era o seguinte: as câmeras ficavam dentro da sala de aula, como nós estamos aqui agora, e eu dava aula presencialmente, numa sala, com alunos, com perguntas, etc. Só que essa aula estava sendo ministrada presencialmente, ao mesmo tempo ela estava sendo transmitida via satélite para as unidades. Foi uma experiência bem interessante. E nós tínhamos um equipamento bem avançado à época, lousa eletrônica, que você aplicava, mudava painel, slides, enfim. Mais difícil que a matéria, para a gente como professor. Era. Como é que era mesmo? Não, havia professor que usava a lousa eletrônica como um aluno comum, pegava lá um pincel... E só deixa escrever, né? Porque não por isso que eu digo, né? Essa visão, né, que você foi introduzindo. Mas não conseguia dominar, porque essa lousa eletrônica, ela tinha uma... Hoje seria obsoleto, não? Sim, mas naquela época, imagina. Mas naquela época, eu estou falando de coisa de 15, 20 anos atrás, era um avanço, né? Professor Nelton. E o professor Nelton tem experiências disso também, porque era um dos grandes professores. Eu tive o privilégio de conhecer o professor Nelton lá. Tinha até problema na transmissão via satélite, síncrona, né? Porque isso que era, a sacada era essa. Você dava aula ao vivo, né? Via satélite, só que tinha problemas de interferência solar, né? De horário, aí precisava mudar os horários da aula, né? Etc e tal. Mas eu queria saber, fala um pouco mais enfim, dessas pessoas e tal. E a outra, tinha também as aulas, né, o CPC filial interior de São Paulo, né? Tinha isso também. Sim, veja, antes das franquias via satélite, nós tínhamos franquias físicas, mas daí nossas, não eram franquias, eram unidades mesmo do curso.
em Bauru, em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto. Não tinha um Vitória? Não, era Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Vitória foi depois, mas daí já com franquia. E nós íamos finais de semana, aulas às sextas à noite, e depois o sábado praticamente o dia todo. Então, sábado de manhã e sábado à tarde. De manhã à tarde. E sexta à noite, e sábado de manhã e sábado à tarde. E era engraçado que nós íamos com vários professores. E na época alugava-se um jatinho, né, um jato comercial, e ele levava, nós saímos todos aqui de São Paulo, alguns professores ficavam em Bauru, outros em Ribeirão Preto, outros em São José. Era o mesmo jatinho que fazia? Era o mesmo que fazia. E às vezes ele levava todo mundo só para aquela unidade, entendeu? Mas era o mesmo. E foi uma época interessante, porque eram viagens rápidas, né? Um jato rápido, pequeno, mas não tão pequeno assim, 12 pessoas, 12, 15 pessoas, e eram umas viagens muito divertidas, muito divertidas. Deve ter uma história. Porque todo mundo atuava ou no judiciário, na magistratura, ou eram advogados, todos professores, mas com carreiras paralelas, né? Na magistratura, no Ministério Público, na advocacia pública também, inclusive. E foi uma bela época também. Mas nessa época não havia as franquias, ainda havia satélite. Porque o sistema das vias satélites daí não eram unidades do curso. Porque essas que nós íamos presencialmente no final de semana eram do curso, eram unidades do curso. Posteriormente foi criado um sistema de franquias, então nós tínhamos alguém que era responsável pela franquia, era franqueado em São Luís do Maranhão, outro, enfim, no Salvador, pegou o Brasil. Daí no Brasil. Né? Eu entrei nessa época que eu nunca viajei de jatinho, mas a gente ia em voo comercial, mas eu ia muito para todo, né? Bauru um pouco menos, mas Ribeirão Preto e São José direto, tanto que na época a TAM começou a voar para Rio Preto de Airbus. De Airbus. Que era uma coisa, né? Hoje é tão trivial isso, né? Lógico, né? Mas era TAM, não era Latam ainda, né? E eu me lembro da festa que era na cidade, o 320 pousando lá, e a gente voltava sábado à noite. Era muito cansativo. Era bem puxado. Muito prazeroso, mas muito puxado. Era muito puxado. Muito puxado. O que o professor Marcato não se lembra, eu dava aula nessa época, eu era um reserva de direito administrativo. Eu não dava processo ainda. Porque o processo era um filézão. E o seu Marcato pegava as melhor lógica, eu dava de administrativo, mas não era o administrativo legal. Eu dava servidor público, bens públicos, sabe? Aquilo que ninguém queria dar. Mas era meu sonho, eu estava feliz. Mas direito administrativo era a Regina. A Regina. Regina que dava. Hoje ministra do Supremo Tribunal de Justiça. Tributarista, Tomelinho, às vezes, né? O Tomelin, Jorge Tomelin, totalmente louco nas aulas. Não, mas é um grande professor. O que eu digo, ele antevia. E o Zé Eduardo Cardoso. Foi meu professor na PUC. O Zé Eduardo era professor do Damásio durante muitos anos, depois ele foi para lá também. Foi para lá. A meu convite ele foi para o CPC. Que é um grande administrativista, embora teórico do direito também. Muito bom. Foi meu professor na PUC. Não, e a professora que é da PUC da São Francisco, de administrativo, meu Deus. Maria Silvia, excelente professora, excelente. Tem razão, é isso aí. Então eu era um reserva. Queridíssimo. No meio desses caras, todas essas pessoas. Eu era... Bom, o Alexandre de Moraes, professor de Direito Constitucional, né? A Regina Helena, hoje está no STJ, quem mais? O Zé Eduardo, que nós já falamos, mencionamos. O Pereira Calças, Pereira foi Calças presidente do TJ. O Manuel Pereira Calças, comercial, foi depois presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. O atual presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Loureiro, foi professor de civil. Professor de civil do excelente curso, excelente professor. Enfim, grande professor. Não é possível lembrá-los todos agora, não, mas porque nós tínhamos 80 professores. Chegou um momento em que o curso tinha 80 professores, entre professores mesmo, digamos, o pessoal que assumia como titular, mas assim, o pessoal que ficava na biblioteca ajudando. Enfim, não, tinha tudo isso, né? Tinha biblioteca própria, orientação de ensino. A biblioteca produção com de milhares didático, um acervo enorme, uma livraria interna no curso, uma lanchonete. Sim. Foi não, coisa que isso já era na Paulista, né? Depois veio para Santos, né? Santos Bela Cinta. Isso, na Santos.
Agora, foi uma bela época, mas essa época das franquias eu não tenho tanta saudade. Para falar a verdade, porque muitos problemas e problemas que, para mim, como professor, não tinha muito a ver. Claro que eu não cuidava da parte administrativa, não cuidava da parte financeira. Eu era coordenador, tanto que o meu título era coordenador acadêmico, era o que eu fazia. Mas, de qualquer modo, eu acabava, dava um problema na franquia, um professor que não veio dar aula aqui, então tinha gente esperando lá no São Luís Maranhão, tinha gente numa sala de aula esperando o professor, que não chegava, você tinha que ir ali na hora. Enfim, muitos problemas. Às vezes caía energia, Tem isso, né? era muita coisa. Eu gostava mesmo de entrar na sala de aula, o calor humano ali na sala de aula, enfim, né? Mas é o grande professor, né? Mas foram bons tempos, enquanto durou, né? Foram bons tempos. E hoje eu não refaria. Mesmo que ainda eu voltasse com a mesma idade que eu tinha à época, eu faria de novo o curso, sim, faria, mas não faria mais as franquias. Porque foi muito problemático e a qualidade que você... Claro, a qualidade era a mesma, porque a aula que você estava dando em São Paulo presencialmente era a aula que estava sendo transmitida de forma imediata, simultânea. Então, era a mesma qualidade. Mas não era, para o aluno da franquia, não era tão proveitoso quanto para o aluno daqui de São Paulo, porque o aluno que estava na sala de aula, ele fazia pergunta ali na hora, da franquia teria que esperar um momento adequado para fazer, havia momento para isso, mas você não podia simplesmente parar a aula, porque você tinha várias franquias ao mesmo tempo. Então, enfim, começaram a surgir problemas com os quais eu não estava familiarizado e que realmente, enfim, não me fazem ter saudades da época das franquias. Entre outros problemas que não vem ao caso aqui mencionar, mas a experiência em si foi muito boa. Foi muito boa, academicamente foi muito boa. Enfim, eu conheci muita gente, eu fiquei amigo dos professores e amigo de alunos, muita gente que passaram e sempre falam, isso é muito gostoso, até hoje. Ex-alunos que depois viraram os professores do curso, da faculdade, enfim. E é verdade, eu tive milhares de alunos, não apenas por conta da via satélite, eu já era um professor de milhares de alunos, quando estava só com o presencial de São Paulo, porque eu dou aula ainda hoje, agora estou, digamos, mais no pós-graduação, coordenando alunos e participando de bancos, não estou mais indo fisicamente dar aula. Não porque eu não queira, porque eu realmente estou ficando mais no litoral agora, eu costumo dizer que eu acordo com passarinhos, e durmo com as cigarras, cantando, o barulho do mar. Então, São Paulo está meio complicado para mim quando eu penso nesse sentido. Mas, enfim, foi uma vivência muito boa, muitas alegrias, muitos amigos, que é o que vale, no fundo, né? É o que importa, a família e os amigos. Eu lembro, desculpa, não imagina, eu lembro de uma passagem. Quando eu fui fazer o exame da OAB, o curso ele tinha para magistratura, Ministério Público e carreiras da advocacia, né, pública, mas não tinha para OAB. Eu falei, pai, ou você abre ou eu vou ter que fazer curso em outro lugar, vai ficar muito ruim. E aí, a partir daquele momento, passou a ter também a formação para as carreiras da OAB, me lembro bem, eu fazia... Nossa, estudava o dia inteiro, trabalhava a parte do período da tarde, à noite eu ia lá fazer o cursinho que foi, né, enfim, instalado para também atender a quem queria fazer a OAB. Muito interessante. Essa história da OAB também tem um outro dado interessante. A Fundação Getúlio Vargas instalou uma faculdade de Direito em São Paulo, já há algum tempo, evidente, né, uma grande faculdade, por sinal. E a primeira turma que ia se formar ia prestar o exame da OAB, e daí a Fundação Getúlio Vargas fez um convênio com o curso, né, o meu curso, e era engraçado que os alunos
da FGV tinham as aulas presenciais lá na faculdade, e depois iam para o curso. Cursinho, sim, as aulas presenciais no cursinho que era também. até mais ou menos perto, porque eles ficavam na Rua Rocha naquela época, né? Isso. Não era tão longe para as PUCs de São Paulo, né? Bacana. E foi um índice de aprovação absurdo, muito grande. Que era um grupo de 50 alunos, né? Uma aliás, pequena, não só o pessoal da FGV, mas em geral, em geral, nossos da UAB, eles eram muito bem sucedidos. Bom. Porque e o pessoal se aplicava, né? Naquela época ainda lia-se livros, né? Não havia inteligência artificial para fazer emendas, criar teses no STJ, né? Enfim, não havia inteligência artificial para isso. Mas eu estava suspeitando esse negócio de emenda com a inteligência, mas depois a gente pergunta, que vem agora, né? Tem a síntese da emenda na emenda, com um monte de coisa que a gente nunca pôs, mas é isso, é o resultado da inteligência artificial trabalhando, né? Tese onde não tem tese, dispositivos citados, precedentes, tudo. Se você colocar meu nome, eu fiz assim, eu não, obviamente, alguém falou, faça essa experiência. Eu fiz, coloquei meu nome, vou pôr o seu também, alguns dados meus. Não, por exemplo, eu saí lá como autor de vários livros de direito civil, que eu nunca escrevi. Quem escreveu foi um ex-aluno meu também, mas professor da São Francisco, um grande professor lá da USP, de civil, que se chama Antônio Carlos Morato. O Morato é meu colega de turma. Pois é. Morato, maravilhoso. Morato. Mas a inteligência artificial não distinguiu o Morato do Marcato. Não, então eu virei... Em compensação, meus livros de processo civil não apareceram. Eu creio que foram todos atribuídos ao Morato. Era uma troca. Alucinou e trocou. Então, você veja, é claro, se você tenta uma segunda vez, ele aprende rápido. Sim, mas você vai ficar... Claro que eu parei de tentar, porque eu fiquei com medo agora de ver o que mais eles atribuem. Você não escreveu. É melhor não saber o que eles estão pensando, o que a inteligência artificial está pensando a meu respeito. Mas foi outro grande nome lá do cursinho era o Cláudio Bueno de Godoy. Que hoje está lá no TJ, super. Desembargador, primeira Câmara. O Bueno, o Godoy, mais o Godoy, mais o Cláudio. Bueno de Godoy, desembargador e professor de direito titular civil na São Francisco. Ele é titular na São Francisco. Sim. Super caro. Muito. Ele e o Loureiro eram os grandes professores de civil, né? Entre os grandes professores, eles eram muito queridos, né? E o Loureiro era famoso pelos exemplos que ele usava, né? Em sala de aula, ele brincava muito com a sogra. O pessoal adorava, né? O pessoal adorava as aulas dele, primeiro pela didática, pela qualidade, um grande professor. Aliás, todos eram grandes professores, né? Não havia professores medianos lá. O desembargador Gilson Delgado também, né? O professor Gilson deu aula de processo civil lá durante muito tempo. Humanos, o ministro Humanos, Pedro Padre Humanos, maravilhoso. Grande amigo, reitor da PUC, foi diretor da PUC de São Paulo. E foi ministro superior. Foi presidente do TST, inclusive. Tribunal Superior do Trabalho. Faleceu muito prematuramente. Né? Um grande. Maravilhoso. É isso aí, né? Ele e o Solon. Né, que dava um trabalho para o seu trabalho. O Solon de Almeida Cunha. O Solon de Almeida Cunha é um grande advogado. Eu diria que hoje não, já há muito tempo, ele é um grande advogado na área trabalhista, talvez um dos maiores na área trabalhista. Não, era um timaço, era uma coisa assim, grande, Dream Team, né? Como Dream grande. Não havia professores, maus professores não havia. Medianos também não, havia bons e ótimos. Não é? O exemplo do bons e ótimos. Coordenador acadêmico, né? Era uma delícia. É que a questão de a diferença entre ser bom ou ótimo não tem nada a ver com a qualidade da aula. Tem a ver com empatia, tem empatia maior, menor, enfim. Alguns professores ficavam mais acessíveis aos alunos, outros nem tanto, até por uma questão de temperamento. Sim, então, quando fala bom e ótimo, não significa a qualidade do trabalho do professor, mas sim o relacionamento, às vezes extra-sala, extra-curricular, nesse sentido. Né? Talvez nem seja adequado fazer essa categorização ótimo. São todos ótimos. Havia simplesmente essas idiosincrasias de cada um, cada ser humano é uma unidade em si, né? Então... Outro dia encontrei na posse do TJ o Motauri e o Casolato.
O Casolaro. Tinha muitos, eu vou lembrando dos nomes. Tinha vários. O da Ponte. O da Ponte. O Motarinho. Tudo professor da Ponte. Ainda é. O Motarinho é o vice-diretor hoje. E o Motarinho era corregedor-geral do Ministério Público de São Paulo. Agora. Né? E o da Ponte, o Antônio Carlos da Ponte também. Que foi do conselho. Grande. Penalista. Grandes. O Guilherme Nutti. Guilherme Nutti, bom desembargador. Também. Não, é só isso. Você vai ter. Só. Só. Por isso que eu falei, não vou me arriscar a ficar lembrando todos, né? Porque, como eu disse, houve uma época que nós tínhamos dezenas de professores. A gente vai lembrando, vai editando, vai colocando. Havia até professores no interior. Nós tínhamos professores que só ficavam no interior, tal, eram professores ali em Bauru, ali em Ribeirão, enfim, professores. Super cidades também. Eu me lembro na sexta-feira, depois da aula, cansativo, não é porque ia, chegava, tal, comendo no Barbacoa, não se comia pouco. Lá no Barbacoa do shopping, em Ribeirão Preto. E aí o problema era acordar sábado de manhã, para dar 15 horas de aula, para daí pegar o TAM e voltar. Quando eu não voltava, domingo de manhã, porque tinha, às vezes, aula extra, alguma reposição, domingo de manhã. E tinha o chopp à noite, né? Que eu não tomava o chopp, mas tinha. Não, eu também não, mas tinha. O pessoal ia tomar chopp na meia-noite. A carne eu comia. Eu comia invariavelmente picanha e... Não, mas eu gostava de ir no Barbacoa. Era picanha e risoto de alcachofra. Caça chique, né? Chopp no pinguim. Não, é risoto de pupunha. Pupunha é coisa moderna. Mas também tem essa parte gastronômica. Tem. A gente viajava muito, então era... E uma vez que me aconteceu isso, eu esperando o avião em Rio Preto, tá uns 80 graus, né? Rio Preto é uma delícia, mas é muito quente. E eu fui tomar um sorvete. Tava com o da Ponte, até eu me lembro bem claro disso, até hoje, meu querido colega da PUC, querido amigo. E eu tomei um sorvete que tinha acabado de sair, um Magnum da vida, né? E eu fiquei um mês sem voz. Porque era isso, uma loucura, tomar sorvete depois daquele esforço. Que era ar-condicionado, microfone, não, mas eram algumas classes enormes. Eu fiquei totalmente afônico mesmo, e sem conseguir. Aí eu precisei afastar um pouco, depois eu voltei. Em Bauru, o restaurante era o do Cacai. Interessantíssimo. Cacai. E eu me lembro uma vez que ele quis o Cacai brincar tem parentes com você. Por aí. Ele disse, professor Marcato, pois não, ele disse, eu gostaria de um café. Você pediu um café para ele. Aí ele disse assim, você quer preto puro ou sem leite? E você falou, quente. Essas variações muitas aí. Não, quente, bastava ser quente. Tá bom. Lá era o Cacai, é verdade. Era uma comida muito boa também. Não é bom. E era engraçado porque nunca ninguém ia jantar ou almoçar sozinho. Não, era o grupo. Era um grupo, né? Era bacana. E sempre muito, muito engraçado. Lá tinha um prato no cardápio que se chamava filé processo civil. Olha! Em Bauru, Mas em homenagem a vocês, tal, assim, ao curso, certamente. Eu acho que filé marcato não ia... Não. Mas tinha lá o filé processo civil, é verdade. Então, professor Marcato, agora conta um pouquinho pra gente da tua experiência como advogado, né? Então, pós-TJ, né? Já, né? Após a sua aposentadoria, né, enfim, independente, né, do prosseguimento da atividade acadêmica, mas essa vida pós-advogado, porque houve aquela pequena experiência, né, lá atrás, depois logo MP, magistratura, e enfim, depois que aí nos traz efetivamente ao momento presente. Muito diferente, mudou muita coisa, como é isso? Veja, mudou porque você muda de posição no balcão, né? O balcão virtual. Porque você uma hora você é presidente de uma Câmara no Tribunal de Justiça de São Paulo, no dia seguinte você já é advogado, já está deslocado, né? Então você vai para o lado de lá do balcão, passa para o lado de lá. Veja, a minha experiência como advogado no início, eu era recém-formado, advoguei 2 anos, mas advogado de empresa, porque apesar de ser uma entidade pública, mas era um advogado de uma empresa pública. Então não tinha assim uma grande advocacia. Foi esse período que eu trabalhei com o Antônio Celso Aguilar Cortez. Depois eu ingressei no Ministério Público, como eu já havia dito, carreira no MP, segundo Tribunal de Alçada, Tribunal de Justiça, me aposentei e resolvi, então,
criar um escritório. Ana Cândida já estava praticamente formada, não é? E eu me associei com o Solon, professor de direito de trabalho, e o João Batista. O João Batista era juiz de carreira, mas João Batista, ele, por alguma razão, ele teve alguma decepção profissional e ele saiu da magistratura. Era uma mente brilhantíssima. Não é? Ele é brilhante, né? Ele é brilhante. E o professor José Horácio. Foi também. Presidente é professor do Mackenzie, presidente do tribunal. Professor do Mackenzie, professor de processo civil também, foi presidente. Quando eu estava no Tribunal de Alçada, quando eu fui para o Tribunal de Alçada, ele foi presidente do Tribunal de Alçada. E sempre trajadíssimo, Nossa, né? É um lorde, uma educação, maravilhoso, um ser humano primoroso. Então, daí éramos o Zé Horácio, o João Batista, saiu da magistratura e foi ser advogado conosco, o Solon, porque na verdade era o Solon tinha escritório. Ele já era. Né? Ele já era advogado. O João Batista saindo da magistratura, eu e o José Horácio egressos do tribunal, e a Ana Cândida recém-formada. E nós começamos o escritório. Muito rapidamente o José Horácio percebeu que não era para ele. Não gostou da atividade advocatista, não gostou, simplesmente se afastou. Não era o perfil, né? Enfim, não se adaptou. E o João Batista prestou concurso para aqueles concursos de cartório e se transformou em dono de cartório, porque entre nós, entre ser dono de cartório no Brasil e ser advogado, é melhor ser dono de cartório. Não, talentosíssimo, né? Passou muito talentoso. Além de ser uma pessoa muito engraçada, muito bom humor. Enfim, daí, nesse ínterim, ficamos Solon, Ana Cândida e eu, os três, e o Solon depois recebeu um convite para ir trabalhar no Machado Meyer, como sócio trabalhista Machado Meyer, ficamos Ana Cândida e eu, basicamente. Depois houve uma época em que a Eliana Abdo veio trabalhar conosco, né? Mas fundamentalmente hoje Ana Cândida e Ana Paula, né? Ana Paula Camargo, que é a nossa sócia aqui no escritório. Nós temos também a Nadim, não é? Enfim, o escritório é muito enxuto, né? Esse escritório nós basicamente trabalhamos com determinadas empresas, enfim, claro, causas que surgem não necessariamente de empresas só, mas basicamente com empresas. E a Ana Cândida hoje ela está mais direcionada à arbitragem. Eu também participo de alguns processos arbitrais, eu sou lá nós somos, né, da Câmara de Arbitragem da Fiesp, eu sou lá do Conselho Jurídico da Fiesp também, do Conjur. Mas a Ana fez curso, foi para o exterior para fazer curso de arbitragem, ela fez em Harvard um curso, hoje ela é árbitra também aqui na CCBC, na Fiesp, em várias, enfim. E a minha atividade como árbitro não é pouca, mas também não é, digamos assim, tão vasta quanto já é da Ana Cândida hoje. Então, o escritório tem uma atividade muito ligada à arbitragem, não só, evidentemente, mas a parte processo civil, nós não atuamos na esfera criminal, não é a nossa área, e nem seria o caso, e no direito público, muito pouca coisa. Mais direito privado mesmo. Né? A tua experiência como árbitro, não como advogado de árbitro, mas como árbitro e como, né, enfim, um juiz, né, lá do Alçado, TJ, anos e anos lá, como magistrado, é muito diferente? Não. Não. Veja, eu não advoguei na arbitragem. Tá. Ou eu presido. Ou você é árbitro ou não. Ou sou coárbitro. Ou árbitro ou coárbitro. São as funções que eu exerci. Veja, os princípios processuais da arbitragem são os princípios constitucionais.
ampla defesa, contraditório. Agora, na arbitragem é uma informalidade não no sentido de descaso com regras, não é isso, mas é uma informalidade legal e legítima, da qual o Código de Processo Civil, o legislador se apoderou. E muito da arbitragem depois foi incorporada no Código de Processo Civil de 2015, nós todos sabemos disso. Né? Então, a experiência é muito interessante. Agora, quando eu saí do tribunal também, tem esse dado que pouca gente conhece, o Alexandre de Moraes era o secretário da Justiça em São Paulo, nessa ocasião. E ele era professor lá do curso, e ele criou, ou já existia, não sei, mas um Tribunal Comercial de São Paulo. E daí eu fui ser presidente do Tribunal Comercial de São Paulo. Teoricamente, seria um tribunal dedicado à arbitragem de causas comerciais, basicamente causas comerciais, não vingou. Olha isso. Por quê? Porque não havia a compreensão do que fosse arbitragem, não havia confiança nas decisões arbitrais. Os advogados eram relutantes, alguns ainda são até hoje, mas por ignorarem o regime, o sistema. Mas a atividade arbitral, eu volto a insistir, eu na arbitragem atuei e atuo até hoje, pelo menos, como juiz. Né? Então, veja, a imparcialidade é a mesma, a observância das garantias é a mesma, tem essa informalidade natural da arbitragem, os atos de comunicação na arbitragem são muito mais... Você aspas, cita pela internet, se brincar, você pode até pelo WhatsApp, se houver autorização nesse sentido, enfim, desde que tenha previsão. É bem principalmente na parte de comunicação interna dos atos do processo. Mais veloz e mais muito fácil. Mais veloz e mais fácil. E tem a grande vantagem, que para alguns é desvantagem, a grande vantagem é que as decisões arbitrais são irrecorríveis. Não, você pode pedir lá um esclarecimento, a guisa assim, de uma espécie de embargos declaratórios, mas recurso não há. Transita em julgado, não cabe rescisória. É claro que uma decisão arbitral manifestamente injusta, ilegítima e inválida é questionável no judiciário. Evidente, o Poder Judiciário, até por previsão constitucional, não se pode excluir da prestação judiciária nenhum tipo de conflito de interesse. Né? Mas a arbitragem tem essas características bem interessantes. Né? E eu gosto muito de atuar na arbitragem. Bastante. Também nós temos a produção de provas, enfim, tudo. Tem todas as provas que você faz num processo tradicional, jurisdicional tradicional, você faz na arbitragem. Né? Então, é isso. Lá tem a celeridade. Se bem que a celeridade é uma questão que depende muito. Eu participei de uma arbitragem como coárbitro. O presidente era o Carmona, que é um grande arbitralista, né? E era uma causa grande, envolvia uma questão de biotecnologia, direitos de patente sobre uma questão de inseminação artificial de gado, uma coisa assim. E eram 2 grandes escritórios, porque na arbitragem tem esse problema. Se você tem 2 grandes escritórios, ou não precisam ser grandes, mas escritórios especializados em arbitragem é uma delícia. Competentíssimos. Agora, quando o advogado não está tão afeito, ele vem com aquela mentalidade de processo tradicional, daí é complicado, às vezes gera um certo embate. Mas nesse caso não foi nem a questão dos advogados, eram grandes advogados. Tem uma ideia, um dos advogados era o caso do Watanabe. Mas havia essa questão, daí uma das partes indicou um árbitro e a outra impugnou. Esta que impugnou indicou um outro árbitro e a outra, em represália, impugnou. Resumindo, não havia ninguém no Brasil qualificado para ser árbitro naquela área. Aliás, perito. Eu falei árbitro, perito, perdão. Não havia ninguém além dos 2 que haviam sido acusados, não havia ninguém mais. Know-how para ser. Aí tiveram que contratar, e ele veio contratar da peso de ouro, não a parte que o contratou, as partes, na verdade. Né? Tem essa vantagem na arbitragem, não é o problema do tribunal. Não é o problema do tribunal. E um chileno, um senhor chileno,
Que tinha o know-how. Que tinha o know-how, mas não sabia falar, não sabia o português, não é? Então olha, foi terrível, porque daí você tinha que ter uma espécie de tradutor, um intérprete do árbitro, entendeu? Mas foi extremamente interessante, primeiro por conta da matéria, claro, que eu não posso ficar divulgando, até por causa do sigilo natural que tem o processo arbitral. Mas foi interessante nessa medida, né? Grandes embates e essa questão muito peculiar, muito interessante. Mas é uma boa atividade. Não é uma atividade permanente para mim, né? Eu participo de uma outra arbitragem. É mais permanente hoje para a Ana Cândida. A Ana Cândida, ela praticamente está focada e dedicada à arbitragem. Ela preside vários processos, vários casos, vários tribunais, né? Enfim, é isso. Aqui hoje no escritório, muita coisa ainda de pareceres, memoriais, falar no tribunal, né? Isso é um grande nicho para ele hoje. Sustentação, sim, e pareceres, né? Você é parecerista, você sabe que é bom. Parecer é uma coisa muito... Não, é interessante porque você estuda um caso, se aprofunda, dá a sua opinião, mas você não tem que ficar comprometido com o resultado como o advogado fica no processo. Porque o seu trabalho é elaborar aquele parecer. Evidentemente, com necessidade de imparcialidade, com necessidade de idoneidade que deve estar por trás, e até o teu nome também que está por trás, na hora que você assina, né? Enfim. E é uma atividade muito gratificante, também até financeiramente gratificante, né? Sim, pareceres e memoriais. Eu faço uma grande parte da minha atividade hoje, mas também fazendo memorial, né? Sustentação oral, uma ou outra. Hoje em dia, a sustentação oral presencial é raro, né? Então, muito acesso ao gabinete, para despacho com desembargador, isso eu também faço. Mas eu ainda prefiro minha vida tranquila lá em Iporanga. Se bem que, veja, onde a minha casa é Iporanga é um condomínio, fica entre Guarujá e Bertioga. Eu estou pela Imigrantes. É isso que você vai pela Imigrantes. Muito importante. Para nós de São Paulo, fundamental. Saber se vai por uma hora e 40 eu estou em São Paulo. Se houver uma urgência, 1h40, 2 horas eu estou em São Paulo. Aqui em São Paulo, dependendo do local onde você mora, dependendo do horário, você vai demorar isso para chegar ou sair do seu trabalho. Então, lá pelo menos dentro da normalidade eu estou tranquilo. Aqui a normalidade é a intranquilidade, né? Por causa do trânsito. Aqui, a minha residência aqui é na rua Doc Lobo, quase esquina com os Estados Unidos, onde tem os restaurantes. Então ali é um trânsito bastante intenso. O tempo todo, né? Claro, é um local bom para você conviver, tem tudo ali do lado, os restaurantes, tudo. Mas também tem todas as dificuldades inerentes a um lugar, de uma cidade grande. Né? Então, é isso. O professor Macarta é um grande anfitrião, ele e a doutora Maria Célia, já tive esse privilégio mais de uma vez. Né? Grandes anfitriões também. Deixa eu te fazer uma última pergunta, então, sem prejuízo aqui dos colegas, mas uma coisa que eu acho que também marcou muito, e talvez seja menos conhecido isso, mas eu falo, isso é tudo público, mas foi o CPC, né? O CPC cursinho, não, o CPC 2015 agora, porque isso é uma coisa interessante, né? A gente esquece, né? Faz 10 anos e parece que faz 100, mas a maior parte dos trabalhos no final da Câmara dos Deputados, quando o deputado Paulo Teixeira assumiu, foram feitos no cursinho. Foi. Né? Porque era um espaço agregadoríssimo, né? Super agregador, né? E a gente fazia 1000 reuniões lá, o pessoal do Senado, o pessoal da Câmara, vários, né? Vários, né? Mas então, conta um pouquinho disso, porque foi gostoso. Então, foi interessante. E foi muito aberto, muito, né, dinâmico. Né? O Paulo Teixeira, hoje o ministro Paulo Teixeira, né? Mas o Paulo Teixeira foi meu aluno também. E ele era o presidente da comissão
do Código de Processo Civil, porque o projeto nasceu no Senado, enfim, por influência do então ministro do STJ, hoje ministro Supremo, que é o ministro Luiz Fux. Ele que deu, digamos assim, a ideia, o pontapé inicial e tal. E havia duas comissões. A comissão do Senado, digamos assim, propriamente dito, creio que você participou dessa comissão também, e a comissão da Câmara. Eu integrava ali a comissão da Câmara dos Deputados Federais, e o Paulo era o presidente dessa comissão. E houve uma época em que houve a necessidade de troca de ideias, quase no final mesmo da elaboração do projeto, troca de ideias, e o cursinho serviu de ambiente físico, não é, para muitos professores, muitos. Não, o Brasil inteiro vinha para cá. O Brasil inteiro. Das salas, né? Vocês puseram as carteiras de lado, assim, para ficar assim, mesmo, todo mundo se olhando, dialogando. Gente do Brasil todo trocando ideias ali. Eu me lembro que houve ali um embate com os advogados e os advogados públicos, a questão do verbo honorário, o artigo 85 do Código de Processo. Até hoje, né? Tem 15 temas, né, afetados. É engraçado. Mudou a lei. É engraçado, eu realmente não me lembrava disso. Mas teve mesmo quando a nossa queridíssima professora Tereza Alvim, presidente, né, do nosso instituto, quando ela propôs uma coisa que hoje, na época parecia meio assim impossível, mas hoje talvez fosse algo necessário, o fim da dicotomia agravo e recurso de apelação, né? Agravo e apelação, por N razões, mas inclusive antevendo os problemas do processo eletrônico. Não tem sentido o agravo de instrumento no processo eletrônico. Nenhum. Até porque não tem instrumento. Exato. Né? E veja, tudo bem, o juiz olha os autos que estão lá, né? E enfim, essas discussões, mas não sei o quê, e aí volta, monitora, não volta, enfim, questões interessantes demais. Foi uma época também maravilhosa. O processo eletrônico, vamos chamá-lo assim, porque não é bem é um nome carinhoso. É um nome carinhoso. O processo eletrônico ele traz a vantagem do acesso, digamos, às informações e acesso aos julgadores no sistema online, né? Você pode estar tranquilamente na sua casa e conversando, aspas, fazendo uma sustentação oral. Os atos são todos praticados digitalmente. Mais do que um processo eletrônico, seria um processo digitalizado, né? Autos digitalizados. Porque, se pensarmos bem, é uma petição inicial, só que na ordem cronológica que nós temos no Código de Processo Civil, antigamente eram os autos físicos, ainda são em alguns lugares, ainda há a reminiscência disso, mas são os autos eletrônicos. Esse é o lado positivo, digamos assim. O lado negativo é que o EPROC não funciona, número 1. Você não consegue ter acesso, por exemplo, ao tribunal porque um programa não está funcionando direito, ou porque está havendo excesso de acesso ou tentativa de acesso, isso trava, isso é desesperador, porque às vezes você tem um prazo para cumprir. E a digitalização do processo antigo, que é o caos. É o caos, exatamente. Porque as fotos ficam de qualquer jeito, tudo. Exato, jogadas. Ninguém entende aqui. Isso é muito comum na federal. Ficam jogados lá no meio. Literalmente. Né? Digitalizou-se. Os autos do laudo, por exemplo, ficavam em apartado, tudo é jogado no mesmo balaio. Né? Isso é complicado. E agora tem a tal da inteligência artificial que... Sua opinião sobre isso, professor? Olha... É a última, hein, professor? Capricha. Não, pois é. Não, veja, eu não tenho familiaridade nenhuma com inteligência artificial. Eu tenho um filho, irmão da Ana Cândida, Antônio Carlos, meu xará, e o Antônio Carlos, hoje ele inclusive já se naturalizou norte-americano. Ele tem filhos americanos, meus netinhos e tal. Ele mora em Los Angeles e ele só faz isso na vida. Então, ele cria personagens,
coisas assim, você fica olhando, maravilhoso, desenho animado, ele faz tudo, ele domina isso com uma tranquilidade, uma facilidade. O cargo dele hoje é diretor de criação de AI numa empresa de marketing. Exatamente. Eu não sei nem mexer no chat GPT. Ele é diretor no IA. Então, veja, eu não posso falar mal da inteligência artificial, porque eu tenho um filho, meu filho, que é diretor dessa área numa empresa de marketing lá nos Estados Unidos. O lado bom é que ela, pelo pouco que eu entendo, ela agrega conhecimento, né? É como se você tivesse uma biblioteca universal e você pede uma informação e a inteligência artificial, na verdade, os algoritmos, eles vão lá e localizam e pegam um pedaço e trazem pronto para você uma receita que você demoraria muito tempo para localizar. É mais ou menos a diferença entre você procurar alguma coisa no Google e antigamente ter que pegar a enciclopédia Barça ou a enciclopédia britânica. Boa. São coisas, são ferramentas de acesso à informação que mudaram muito. E IA é uma ferramenta de acesso à informação. O risco é que a IA ela aprende, não é? Há um sistema, pelo que eu sei, de algoritmos ou logaritmos, sei lá, que vão agregando informações e vão, com base nessa agregação de informações, vai criando coisas novas. O problema é a hora que cria coisa nova, porque eu já soube, creio que todos aqui saibamos, de advogado que interpôs um recurso, apresentou como fundamento um precedente do tribunal que não existiu. A inteligência artificial criou um precedente, criou a ementa, criou o nome do relator, tá? A pessoa imagina, não fui eu, né? Eu até brincava agora há pouco, nós estávamos falando sobre isso antes de reiniciarmos a gravação, que eu fiz uma pesquisa, por curiosidade, coloquei meu nome e alguns dados, e colocou lá que eu era desembargador, fui desembargador, que era professor da Universidade de São Paulo, e que eu havia escrito vários livros de direito civil, que não os escrevi. Os meus de processo civil não apareceram nessa primeira pesquisa. Eu virei professor de civil, ou autor de literatura civil, sem tê-lo sido, porque, na verdade, foram buscar a inteligência artificial, foi lá nos escaninhos da Universidade de São Paulo, foi pesquisando e tem lá um professor, grande professor, chamado Antônio Carlos Morato, que é professor de civil. E os livros que me atribuíram são do Morato, na verdade, né? E eu creio até que talvez os meus sejam esses todos a ele. Então eu tenho um pouco de temor. Tem o lado muito bom da criatividade, da inventividade, ela transforma em realidade virtual, claro, coisas que você só consegue imaginar. Meu filho faz isso, ele imagina uma coisa e coloca, transforma, um negócio assim impressionante. Agora, o risco é esse, né? A criatura se voltar contra o criador, né? Porque que é a ficção científica, né? Que não é tão ficção hoje em dia. Que não é tão ficção hoje em dia. Então, eu não entro digamos, nessa ideia ou nesse assunto, porque não tenho conhecimento para isso. Não é? Mas, enfim, é isso. O conselho que eu daria, se é que me permite dar um conselho, Lógico. então, o conselho que eu daria para os jovens advogados, não para os estudantes, para quem já vai advogar, ou para os jovens juízes, jovens promotores, jovens procuradores públicos, que se utilizarem a inteligência artificial, depois confiram. Confiram se aquilo que está dito ali realmente aconteceu, se aquele acordo que está ali apresentado realmente é um acordo verdadeiro. Porque há hoje até reclamações quanto ao fato de a inteligência artificial está criando teses e precedentes na ementa do acórdão, não é? Já houve reclamação de Tribunal Superior a respeito disso. Né? Mas é isso, é alguma coisa que veio para ficar. Não é algo que você possa agora
simplesmente repudiar e dizer que desconhece. Veio para ficar. Então, a ideia é fazer dela o melhor uso possível, né? Muito bom. Senhor Nelton, senhora Ana, então... Obrigada, não, só queria agradecer a oportunidade de ter participado, obrigada por me chamar. Foi ótimo ouvir umas histórias que eu não conhecia, tá vendo? Sim, Vamos lá. isso, 48 anos do lado de um monte de história que eu não sabia. E você era muito criança, né? O acidente, com 4 anos, eu guardei. Eu gostaria de finalmente destacar, a par das qualidades acadêmicas, profissionais do professor Marcato, uma que marcou a minha vida, que é a da generosidade. Porque o professor Marcato sempre depositou muita confiança no meu trabalho, na minha pessoa, e me abriu muitas portas. O fez tanto no CPC como nas obras acadêmicas, e a prova material maior que eu tenho hoje é o curso de Direito Processual Civil Aplicado, porque ele e a professora Mirna Cianci conceberam a obra e me oportunizaram uma pequena contribuição, mas em vez de fazer uma nota, um agradecimento, me colocaram como coautor. Algo que efetivamente não era merecido, mas pelo que sou muito grato. Não é verdade. Não é verdade. Realmente, esse trabalho aqui é fruto do trabalho da professora Mirna Cianci. Todo o esboço, digamos, inicial foi ela quem elaborou, a pesquisa inicial foi ela. Daí houve uma contribuição do professor Nelton, houve uma contribuição minha. Essas contribuições foram, digamos, agregadas à obra e que já está na 2ª edição, é um trabalho bem interessante, mas o mérito aqui não é meu, o mérito aqui é da Mina e do Nelton, realmente sim, dos dois. Agora, como eu me chamo Antônio, o primeiro nome é o meu, é a humildade. Ainda isso, né? É a única justificativa. Agora, tem um outro trabalho ali, que já é uma edição anterior, onde também Nelton está. Esse aí. Esse aí falta ainda. O Código de Processo Civil Interpretado. Que é o da época do cursinho. Que o Cássio também está. Você, inclusive, você faz parte desse também. Você faz parte desse. Isso foi na época áurea do cursinho, que basicamente os que estão aí eram professores do cursinho na época, né? Foi um código elaborado com professores do curso. E é isso. Foi... Não há nada que agradecer. Ninguém cresce por merecimento alheio. As pessoas crescem por merecimento próprio. Eventualmente você simplesmente dá um primeiro passo e depois ela anda pela própria perna. Mas ninguém cresce por merecimento alheio. Isso é uma coisa que eu já aprendi. E não tem nenhuma vaidade em achar que eu seja o responsável pelo sucesso de alguém. No fundo, eu fui ajudado. Todos nós somos, de uma forma ou de outra, nós somos auxiliados no momento da sua vida, emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, todos somos. Né? Eu disse, e repito aqui, e até encerrando mais uma vez, eu não sei o que teria sido de mim profissionalmente, eu digo, se não fosse o Dinamarca que me abriu as primeiras portas. Me abriu acesso como professor da USP. Eu já era aluno lá, e por mérito meu. Vamos cá, eu prestei vestibular duríssimo e passei. Esse foi o meu mérito. Mas depois, a carreira acadêmica, se não fosse ele me abrir as portas, eu não teria feito uma carreira acadêmica. Ou talvez tivesse feito uma dificuldade. Na PUC, a época que eu fui professor de civil na PUC também, paralelamente, eu era professor da USP, como sou até hoje, mas também professor da PUC de São Paulo. Quem me abriu as portas na USP, uma figura queridíssima, Ronaldo Porto Macedo. Na PUC. Foi quem me abriu as portas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
E faleceu também uma pessoa um grande ser humano, e faleceu muito precocemente também. O filho dele é professor da USP, professor de São Francisco. Então, são pessoas que passaram pela tua vida, que te ajudaram, e você faz... Tem uma coisa interessante, o Dinamarca uma vez disse uma coisa, olha, de novo falando dele, mas tem a ver. Ele disse uma coisa interessante. Ele falou o seguinte, que quando ele estava na faculdade, um dos grandes professores chegou para ele e falou, olha, você vai ser o meu assistente assim que se formar. E ele foi esse assistente, daí a vida dele toda. Ele falou assim, bom, alguém abriu as portas para mim, eu tenho que abrir as portas para alguém. E a primeira porta que ele abriu, depois de tantas dezenas, de tantas outras, centenas, talvez, não sei quantas, mas a primeira porta que ele abriu foi para mim. Portanto, eu fui a primeira pessoa para quem ele abriu uma porta em atenção ao fato de alguém no passado ter feito isso com ele. Por isso que eu tenho esse grande orgulho. Eu fui o primeiro professor trazido à faculdade pelas mãos dele. Depois disso, centenas de outros tantos, né? Mas ninguém vai me tirar a primazia. E aí continua, né? Com o professor Nelton, comigo, né? Lógico, também, não só como pai, mas também como profissional na sala, né? Não é isso. Professor Marcato, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. São lições, né, de vida, não só de processo, de vida importantíssimas, fundamentais. Obrigado aí por encantar todos nós e deixar o seu registro. Eu que agradeço. Eu que agradeço. E agradeço a quem está nos filmando, né? As pessoas que estão por trás da câmera e que estão fazendo a mágica acontecer. Porque no fundo é isso. A mágica só acontece graças a essas pessoas que estão ali atrás das câmeras. E eu volto a agradecer-vos a todos. A sua iniciativa de fazer esse banco de memória é digna de você. Né? No fundo é isso.